Elas lideram a ABREC, a Associação Bauruense de Apoio à Assistência ao Renal Crônico, desenvolvendo ações fundamentais para a comunidade. Um dos destaques é o Serviço de Proteção Social Especial, voltado para pessoas idosas com deficiência e suas famílias. Hoje, a associação atende 120 idosos, oferecendo acolhimento e suporte essencial. Convido ao palco a vice-presidente Maria de Lourdes e a assistência social Daiane Cordeiro. Vem pra cá, menina! Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pela presença. Fiquem à vontade. Peguem o microfone aí. Falem bem pertinho, tá, do microfone. E vamos lá, que eu também preciso me organizar aqui. A Maria de Lourdes é você. Maria de Lourdes, tá ligado? Tá ligado. Agora tá, Tá ligado. sim. Muito bem, Maria de Lourdes. E nós temos do lado a Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. Maravilha. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, o prazer é nosso de saber de um projeto desse maravilhoso, né, Maria? Maria, Isso. há quantos anos que vocês se dedicam à promoção social? Bom, a ABREC, ela existe já há mais de 40 anos, tá? Que a gente cuida dessas pessoas. Inclusive, a gente tem, assim, aproximadamente umas 450 pessoas assistidas lá pela ABREC, tá? Inclusive, a Daiane pode falar bastante a respeito, porque nós temos, além da ABREC, que funciona ali como centro, nós temos, eu costumo falar que são células, né, Daiane? São células onde a gente dedica um atendimento principalmente ao idoso, não é só ao renal crônico, tá? Ao idoso também, que a gente conta, que inclusive o nosso maestro maravilhoso falou a respeito do nosso poder público. Olá, o nosso maestro. poder público também ajuda bastante, coisa que o pessoal às vezes não sabe, e a gente precisa fazer o pessoal saber sobre isso também. Então tem apoio, tem que ter um apoio da prefeitura, do Temos governo. apoio do governo, da prefeitura. Pode falar. Não, pode falar, eu ia falar das medalhas, depois você me fala o que são essas medalhas aí. Não, essa daqui é da ABREC, né? Da ABREC. É a ABREC, que representa a ABREC, e esse daqui é um pin de Lions, que eu também pertenço ao Lions, né? Nossa, mas a gente tem que fazer um programa especial também. Não, porque nós é um vamos trabalho fazer. maravilhoso. Inclusive, Bauru, hoje em dia, tem a governadora de todo o distrito LC8, ela é de Bauru. É uma pessoa de um clube de Bauru. Então, é uma coisa que a gente devia fazer, mas a gente vai fazer. A gente vai trazer um pessoal aqui incrível para falar sobre isso daí. Hoje a gente vai falar dos renais crônicos. Inclusive, você começou o programa teve uma notícia a respeito de uma menina de 7 anos que está famosa aí, que está fazendo hemodiálise, e inclusive a enfermeira. Eu acho isso lindo, maravilhoso. É maravilhoso. E tem muita gente fazendo coisas boas por aí. Muito, muito. Inclusive, agora a gente está assim, com um projeto no mundo que eles estão tentando fazer com que haja um transplante de animal para o humano, que é uma coisa belíssima. E eles conseguiram fazer isso daí com o porco, que foi o animal que foi mais parecido, o rim que eles conseguiram, e já tem, inclusive, no mundo, uma pessoa transplantada e está vivo. Ontem eu ainda vi a notícia, e está vivo até hoje. Olha só. E foi o ano passado esse transplante feito. Então, são coisas assim maravilhosas. Sim, com certeza, né? E agora eu vou deixar a Daiane falar um pouquinho também, né? Não, imagina, a gente vai incluir a Daiane. Daiane, qual que é a relação do idoso, né, desse trabalho que você vem desenvolvendo, também até com o seu mestrado? Como é que você se envolveu com tudo isso? Porque é um trabalho trabalhar com o idoso, né, que às vezes muita gente abandona, é complicado, né? Então, eu acho que é importante a gente falar e fazer o que realmente a gente gosta, né? Como o nosso maestro estava falando.
E eu trabalhei 16 anos na área comercial. Mas, de repente, eu me peguei em um momento que eu pensei assim, poxa, eu quero uma profissão onde eu consiga impactar na vida das pessoas. E aí, pesquisando, me veio o serviço social, né? Que é uma profissão linda e é uma profissão de cunho humanístico, né? A gente fala que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai tomar muito espaço na humanidade. Mas essas profissões que tratam do ser humano, não vai ter como uma máquina, né, nos substituir. Então, assim, é uma profissão que eu falo com muito orgulho, né? Que é o serviço social, que eu escolhi para fazer. E aí, você falou do meu mestrado. Meu mestrado eu fiz em políticas públicas, na Unesp de Franca. E por conta do meu trabalho, né? Porque eu trabalho dentro de uma política pública, você estava falando de poder público, né? A gente está aqui também levantando a bandeira da Secretaria da Assistência Social, porque nós não conseguiríamos realizar o trabalho que nós realizamos hoje no SEID, que é o trabalho que eu atuo sem o financiamento do poder público, né? Então, o poder público, que é dos nossos impostos, então ele é revestido, né, em políticas públicas, e aí eu fui para o mestrado para entender mais de políticas públicas, entender de orçamento, entender demandas da sociedade, para também atuar de forma mais efetiva no meu trabalho. E qual que é a relação do idoso com as famílias? Como que você vê isso? Então, no SEID, que é o trabalho que eu atuo, são famílias que vêm para nós com uma relação, muitas vezes, bastante fragilizada com seus familiares, né? São idosos, muitas vezes, que romperam as relações. E é interessante quando a gente olha essa juventude e a gente fica pensando como a forma em que eles viverem as suas vidas atualmente, né, ao longo das suas vidas, vai determinar também como elas vão vivenciar a sua velhice. E os idosos que vêm para nós são idosos que muitas vezes romperam os vínculos familiares, romperam as relações, vivem sozinhos e aí acabam necessitando muito de apoio para vivenciar suas velhices. E são pessoas, porque a gente fala, né, nós enquanto profissionais compreendemos que a gente vive numa sociedade desigual. E esses idosos que vêm para nós sofreram ao longo da vida diversas violações de direitos. E aí, na velhice, é refletido todas essas violações de direitos. Então, chega para nós, muitas vezes por denúncias, né, que chegam até o CREAS, que é um equipamento público da assistência social. Denúncia que você fala da família que maltrata São muitos casos, né? São muitos casos. Como falou, a gente tem uma meta de 120 usuários nesse serviço que eu atuo. E aí as denúncias que chegam no CREAS, muitas vezes é do posto de saúde, que o idoso chega lá sem acompanhamento, não faz os tratamentos corretamente, está numa situação de fragilidade de vínculos familiares, precisando de apoio para o tratamento de saúde, ou são vizinhos que percebem que aquele idoso às vezes tem um comportamento acumulador, às vezes tem um comportamento que acaba que para a vizinhança acaba impactando, né, em saúde pública também, ou também situações de maus tratos, inclusive de negligência, né, de famílias com aqueles idosos. Porque a gente fala, né, na sociedade são dois perfis que a sociedade precisa estar muito atenta, que é a criança e adolescente e os idosos. Uma dúvida, nesse caso de crianças e adolescentes, mas pegando a questão dos idosos. Um pai que abandonou a família. Vamos imaginar um pai que saiu, ele foi embora. A criança, quando ela cresce, vira um adulto, o pai já velho, ela tem responsabilidade sobre esse idoso que abandonou? Você sabe que esse é um desafio. Por quê? Como eu estava falando, eles perderam muitas vezes os vínculos, por isso que o poder público precisa atuar. Muitas vezes dá o apoio. Que, de repente, numa relação mais saudável com os seus familiares, de repente seria a família e seria mais natural. A família exerceu a função protetiva que nós chamamos. E aí esse é o desafio, porque quando vem para nós, é justamente esse idoso que rompeu, que não teve essa vivência com os filhos, que não criou os filhos. E aí é o desafio. A lei diz que sim, que os filhos são responsáveis por seus idosos, né, seus pais. Mas na prática é difícil você falar para um filho né, que teve ali todo um rompimento de vínculos, dizer que agora a responsabilidade é daquela família, né? Então é um dos desafios que se colocam para nós. E aí a gente tem até uma história
falando sobre isso mesmo, porque aí um dos serviços que nós temos, além do SEID, que eu atuo, é o Centro Dia do Idoso, que os idosos passam o dia lá, e aí lá são atendidos 50 idosos. Então é um apoio fundamental, muito significativo, também é financiado pela Prefeitura Municipal de Bauru, né, pela Secretaria da Assistência. Os idosos passam o dia lá. E aí aconteceu um caso assim. A gente tem um caso, né, exitoso, justamente de uma idosa que morava em outro estado. Ela sofreu um AVC, se viu na necessidade de vir para Bauru. Chegando aqui, a filha acolheu essa mãe, mas elas não tinham vínculos, os vínculos tinham sido totalmente rompidos. E aí veio esse desafio para a equipe. E a equipe, aos poucos, foi trabalhando esse fortalecimento de vínculos e hoje elas estão muito bem. Então, há casos exitosos que é possível mesmo diante dos desafios. Ô Maria, bom, nós temos pouco tempo, mas a gente uma hora vai voltar para falar desse tema, pode contar com o programa. Maria, é uma pergunta que eu acho que muita gente deve fazer. O que faz uma família abandonar aquela pessoa que ficou com você a vida inteira? É a parte financeira? É ódio? É alguma coisa? O que vocês têm assim, de mapeamento? Eu acredito que, na verdade, cada caso é um caso. Cada caso tá? é um caso, isso. A gente tem que ver isso daí. Mas, normalmente, a pessoa que perde realmente o vínculo. Você vê essa história que ela nos contou, que ficou longe, não teve vínculo, não criou esse vínculo. Então, pode ser isso daí. Mas cada caso é um caso. E a gente promete que a gente vai voltar aqui, porque é uma coisa muito ampla. A gente precisa conversar mais sobre isso daí. Vamos Vários voltar. Assuntos. É verdade, Tá verdade. bom? Gente, uma salva de palmas para essas duas meninas Obrigada, maravilhosas. Para Maria e para Daiane. Pode gritar.